Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou mostrar uma maneira diferente de fazer, digamos aqui, de encontrar quais são os fios da bobina no motor de passo de 6 fios, beleza? Geralmente na ligação mais simples aí a gente utiliza apenas 4 fios, 2 de cada bobina, beleza? É diferente num aspecto que eu já vou dizer aqui, mas eu percebi que é praticamente a mesma coisa. Quando a gente vai fazer isso utilizando o multímetro, a gente utiliza o que? A gente utiliza a escala de ohms. E o que acontece? O multímetro ele tem um teste de continuidade, que é aquele quando se tiver com condutividade, tem o bip, tá? E ele também está aqui junto com essa escala de ohms. Beleza? Então, digamos assim, vai auxiliar de certa maneira também. Então, o bip, tanto o bip quanto a menor medida que tiver aqui, eles vão funcionar de forma idêntica, com o diferencial de que vai ter o bip, ó, tá? Então, vamos supor, tá aqui todos os fios, ó. Todos os fios. Se é 6, o que a gente vai ter? A gente vai ter 3 provavelmente relacionado com a bobina, e 3 relacionado com outra bobina. Então não pode ter correlação, por exemplo, de uma bobina, depois que você identificou uma bobina, dando condutividade com o lado dela ali e dando com o da outra. Tá? As bobinas em si elas são isoladas, beleza? Mas como se trata de 3 fios em um dos lados, um desses fios vai ser comum, beleza? Mas vamos primeiro aqui, ó, só identificar para separar o que é uma bobina do que é outra bobina. Escolhe qualquer fio, ó, qualquer fio. Se bipar e fazer barulho, é a mesma bobina. Aqui, ó, preto, laranja, preto, amarelo e vermelho é uma bobina. Pode ver que não vai dar contato com laranja, nem com azul, nem com branco. Então aqui, eu já dividi, ó. Tá? Agora eu sei que aqui eu tenho uma bobina e aqui eu tenho outra bobina. Porém, 3 fios, um deles é comum. Tá? Então nessa hora vai entrar mais a questão da evidência do valor que vai estar aqui. Tá? Então, por exemplo, quando for a bobina, o fio que for o comum, ele vai dar metade do valor. Tá? Então, fazendo aqui as medições, vai ter um valor alto e vai ter um valor que vai ser aproximadamente metade. Então, pode ser, por exemplo, 6 e 3, pode ser 8 e 4. Tá? Então, pega aleatoriamente qualquer um desses 3 fios que são de uma bobina. Tá? Ainda está na escala de bip, porque, como eu disse, parece que, enfim, tanto esse bip quanto a primeira medição aqui, eles apresentam resultados semelhantes. Tá? Eu modifiquei aqui e aqui. Só que daí com o bip, naquela hora, pelo menos de dividir a bobina, você já fica mais fácil de identificar pelo sonoro. Tá? Agora aqui, ó, vamos lá. Ó. Tá vendo? Tá dando 0.5. 0.5. Agora vamos testar com o preto. Aí, ó, com o preto já deu 0.3, ou seja, é a metade. Então, esses dois aqui que dão o valor alto é o fio da bobina. Esse daqui é o fio da bobina, mas é o fio comum. Pode ver que se eu pegar tanto o preto com o vermelho vai dar 3, e se eu pegar com o amarelo vai dar 3 também. Entenderam? Então esse é o conceito. Pode ainda utilizar o bip. Essa questão de utilizar o bip ajuda muito mais na questão ali da separação de o que é uma bobina e o que é outra bobina. Mas assim, eu vou falar isso, mas não tome como uma regra, sempre verifique. Mas, veja bem, tem 6 fios aqui, ó. Tá? 6 fios. É dividido da seguinte maneira, ó. 3 para cá, 3 para lá. Beleza? E, aparentemente, eles já são posicionados de maneira que as extremidades são a bobina e o meio é o comum, tá? Então, num posicionamento assim, se fosse para fazer uma suposição, eles já estão posicionados
em uma determinada, eu acho que isso deve ser até um padrão, tá? Porque pensa bem, 6 fios. 6 fios. Se a gente sabe que 3 é de uma bobina, 3 é da outra, tá? Por que não eles não posicionariam 3 para um lado e 3 para o outro, tá? E desses que aqui, por exemplo, seria a bobina A, aqui seria a bobina B. Se fosse para sugerir qual seria o comum, provavelmente uma sugestão. Estou dizendo assim, no chute mesmo. Ah, qual que você acha? Pode ser o do meio, né? Já que tem os da lateral do meio. Tá? Mas lembre-se, eu estou falando isso, mas sempre verifique. Não é uma regra unânime. Tá? Pode ser que, sei lá, às vezes algum fabricante não siga isso. Mas está aqui, tá? Eu fiz o teste para mostrar como você faz de fato. Nesse caso, utilizando a escala, utilizando o bip sonoro, que ele tem praticamente a mesma função da menor escala aqui de ohms, beleza? Mas fazendo os testes, o resultado é esse, tá? Aqui, ó. Desse lado esquerdo, uma bobina. Lado direito, uma bobina. Desse lado só aqui, ó. Os dois da extremidade são as pontas da bobina e esse daqui é o comum. O mesmo vale para o outro lado. Os dois são a bobina e o do meio é o comum, tá? Novamente, teste na prática ali, utiliza o paquímetro, o multímetro exatamente como eu disse, tá? Mas isso daqui é uma observação que eu estou fazendo. Não sei se isso vale como um parâmetro, digamos assim, de uma forma geral, beleza? Mas é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?